de João 4:23. Quantos vieram adorar o Senhor, diga amém? Amém. Deus é bom demais. Pela graça do Senhor é que nós estamos aqui. Nós temos motivos de sobra para adorá-lo. Amém? 2 de João 4:23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Nessa carta de João ele está dizendo que o tempo já chegou, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos buscá-lo. E o mais interessante é que o versículo reafirma dizendo que Deus é espírito e Ele deseja que os seus filhos adorem em espírito e em verdade. E é para isso que nós viemos aqui. Então eu queria te pedir nesse momento que você viesse fechar os seus olhos, levar seus pensamentos somente a Ele. Como foi falado aqui, nós servimos a um Deus espiritual e é necessário que nesse momento nós nos concentremos, elevemos nossos pensamentos somente a Ele. Então peça ao Senhor, diga: Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos aqui te adorar porque nós sabemos que não há outro Deus como tu, Senhor. Que a tua presença venha superabundar esse lugar, Jesus. Jesus, tira de nós, Senhor, toda distração, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Coloque em nós um coração puro, Senhor, um coração de adorador, Jesus.
e na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Diga mais forte pra ele, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que se entregou naquela cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele sofreu a morte, mas hoje nós podemos nos alegrar porque Ele venceu a morte por nós. Muito obrigado, Jesus, por teu grande sacrifício, Senhor. Vamos dizer mais uma vez, quão impressionante é esse amor. Quão impressionante. Oh, que deixa só pra me encontrar. Claro, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Jesus. Ah, Jesus. Teu amor, Jesus. Somente em Tu nos conhece, Senhor. Diga sobre
Deus tem nos honrado e tem nos abençoado grandemente. Mas nós temos que entender que a bênção que o Senhor nos dá é para que também possamos ser bênção na igreja. A honra que Deus nos dá é para que nós também possamos honrar o próprio Deus. E o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, nos traz essa diretriz, aonde diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Quando eu olho para esse texto, honre o Senhor com seus bens e com a primícia de toda a sua renda. Não é só com o dinheiro que nós temos, devemos honrar o Senhor. É com a nossa vida, é com o nosso tempo, é com o nosso coração. E quando nós honramos o Senhor, no versículo 10, até parece que é barganha, mas não. É a promessa de Deus, onde Ele diz: quando eu e você honramos o Senhor, os nossos celeiros ficarão completamente cheios, e os lagares não poderão de vir.
Então, quando honramos o Senhor com nossos bens, com nossas ofertas, a nossa vida automaticamente é abençoada, tanto no lar, a família, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Então, que essa noite, você que está aqui, que Deus tocou no teu coração, e possa vir honrar o Senhor com a parte daquilo que Deus já te deu. Aqui está o gasofilácio. Então aproveita essa noite e honra o Senhor com os teus bens. Amém? Vamos ficar de pé? Tua palavra é semente, o coração é uma terra boa. Então Deus faz essa semente brotar, Deus faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou estar no teu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorver, desenvolver amor em Deus. Vou crescendo, absorver, desenvolver amor em Deus. Vou crescendo, absorver, desenvolver amor em Deus. Vou crescendo, absorver em Deus. Glória a Deus. Deus e Pai, está aqui as ofertas que os teus filhos deixaram na tua casa. Eles entenderam, Senhor, que a honra vem de ti. Então aqui eles honraram a vida deles com as tuas ofertas. Então eu te pedimos, Senhor, consagra essa oferta para o mantimento da tua casa, Pai. E abençoa a vida dos teus filhos, Senhor, para que possa prosperar 1000 vezes mais na vida de cada um. Essa é a nossa oração, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Cumprimento todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes que algumas pessoas a gente convidou e deu certo estar aqui hoje, né? Renata, Wagner, glória a Deus, nossa irmã também, Solange, Bando e outros que eu não estou vendo aqui direito. Mas a idade, Soli também, glória a Deus, que está aqui com a gente também. Estamos felizes. Quem está feliz essa noite? Amém. Amém. Eu gostaria que você ficasse em pé, a gente vai estar recebendo agora toda a parte que vai estar trazendo uma palavra de Deus, do coração do Senhor para nossas vidas. E para a gente é sempre uma honra ela estar aqui. E eu creio que Deus vai falar poderosamente e todos vocês que estão aqui também vão sair daqui abençoados pela palavra que Deus vai estar dando para ela essa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Rendemos graças e louvores a Ti, porque só Tu és santo, só Tu és poderoso. Só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Estamos felizes, Pai, porque estamos aqui na Tua presença. A Tua presença é a causa da nossa felicidade. É o motivo da nossa felicidade, Pai, a Tua presença. Porque nós podemos passar sem muitas coisas, ou sem todas as coisas, só nós conseguimos passar sem a Tua presença, porque ela que nos fortalece, ela que nos coloca de pé, ela que nos cura, ela que nos salva, liberta. É o Senhor, Pai, que nos fez. Então só o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. E desde já nós te agradecemos por cada vida que está aqui nessa noite, pelos convidados, pelos nossos irmãos que estão aqui diariamente, pela nossa irmã, doutora Fátima, Pai, tão curiosamente ela atende o nosso chamado, ela é muito prestativa e o Senhor conhece o coração dela, que o Senhor possa também dar uma bênção especial na vida dela nessa noite, que o Senhor possa estar usando a Tua serva de uma maneira poderosa, Pai. Que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Então só o Senhor pode falar e a nossa irmã, a Tua serva, transmitir o que o Senhor quer falar com a gente nessa noite. Então, desde já, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? As palmas para o Senhor. Graça e paz, igreja. Amém.
Essa luzinha aqui. Pode apagar? Criar uma lista de transmissão para colocar as pessoas para mais lá que virá dentro. Amém. Aí eu pego seu contato. Eu faço o vídeo e corto. Tá bom? Então, nós hoje vamos falar de algo que precisamos exercitar cada vez mais. Era aí, né? Então, nós vamos falar de algo que nós precisamos desenvolver, não é? Não dá para deixar. A gente tem que dançar de acordo com a música. Então hoje nós vamos falar de resiliência, fé e confiança em Deus. O Espírito Santo de Deus me permitiu juntar um assunto que a psicologia fala com a fundamentação bíblica. E eu fico muito grata a ele por isso. Firmes nas adversidades, desenvolvendo resiliência pela fé e confiança em Deus. Então olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz com cara de crente: sejamos firmes nas adversidades. Vamos lá? E tem que o céu ouvir, gente, com cara de crente. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque nós precisamos entender que todos nós, absolutamente todos nós, enfrentamos dificuldades. Ok? Todos. Todos nós sofremos dores, perdas, incertezas, desafios, doenças, tudo, absolutamente. Todo sofrimento, é uma possibilidade para nós. Mesmo porque, em João 16:33, Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante, em nenhum lugar da palavra de Deus a gente vê dizendo: vocês estão aqui nesse mundo para serem felizes. Isso é mais um desejo da nossa mentalidade humana. O que não quer dizer que a gente agora vai ficar carrancudo e mal-humorado. Nós temos momentos felizes. Eu, por exemplo, eu vim agradecendo a Deus pela presença dele constantemente na minha vida. Isso me deixa feliz. O que não me isenta em alguns momentos as coisas darem errado. Eu tenho o hábito, cada vez mais, sempre que eu saio da minha casa, primeiro de entrar no carro, eu já disse: minha vida está nas tuas mãos, me leva com segurança até onde eu preciso ir. Porque nós precisamos chamar Deus para estar na nossa vida. E se vocês observarem, a gente acorda já apressado, esquece de dar a primícia do nosso dia a Deus. Começar o dia louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia. Das primeiras horas do nosso dia, nós devemos, os primeiros minutos, nos lembrarmos de Deus e ofertarmos a Ele. Porque no final de contas, tudo é dele. Nós não temos nada. A única coisa que nós temos é usar a nossa força de vontade para perseverar em algumas coisas positivas. Porque a vida é dele, o sopro de vida é dele, o trabalho que nós temos foi ele que nos encaminhou, o dinheiro que nós recebemos, tudo, absolutamente tudo é dele. E a gente precisa ter essa consciência. Então, em nenhum momento você encontra na palavra Jesus dizendo: vocês vieram para esse mundo para ser felizes. É ilusão nossa. Eu estou fazendo questão de, agora repito, que não nos dá o direito de ficarmos agora tristonhos e reclamões, não é? Aí vem
termo que na psicologia, o que seria resiliência? Resiliência é uma palavra que vem da física. Quando você pega uma mola, pressiona a mola, se você soltar, a mola volta para o estado natural. Sim ou não? Resiliência é quando você passa por dificuldades, mas você consegue retornar mais experiente, com mais fé em Deus, com mais aprendizado, com mais sabedoria. Isso é o que se chama resiliência. É a capacidade de se levantar após as quedas, aprender com as dificuldades e seguir em frente. Então, nós precisamos ter a clareza de que Deus permite que nós passamos por algumas dificuldades para nós treinarmos o nosso músculo espiritual e emocional. Então, nunca vamos imaginar que o sofrimento é só o sofrimento. Ele é a oportunidade da gente aprender muitas coisas. E eu costumo dizer, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, é muito inteligente quando a gente pergunta: Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? O problema é que a gente fica reclamando e reclamando, se vitimizando. Sejam mais sábios da próxima vez que uma adversidade chegar. Pergunta: Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Porque se você pede com muita força, muita fé, com toda certeza o Espírito Santo vai lhe dar revelação do que você precisa aprender. Nada é vão, tudo tem um significado. Nós precisamos aprender a aproveitar as dificuldades para que nós possamos desenvolver essa musculatura espiritual e emocional. Então, resiliência não significa que você nunca vai sofrer, que você nunca vai chorar. Não. Ela significa que você vai permanecer firme, mesmo quando tudo parece difícil. Isso é resiliência. Resiliência não é anestesia emocional. Resiliência não é indiferença. É você ter consciência que está passando por uma dificuldade, mas você aproveita, permanece firme, para que você possa sair dali mais fortalecido. E aí tem em Filipenses a gente vê: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo já nos alertava. E aí eu falei, não tem na palavra que a gente nasceu para ser feliz. E aí eu me lembrei de Filipenses. Filipenses 4 é quando Paulo diz: eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter, digamos assim, provação. Eu sei do muito e do pouco, mas ele também aprendeu que a gente deve viver contente. E olha que quem fala isso era uma pessoa que já estava numa idade bem avançada, numa masmorra fria, sem aquecimento, sem absolutamente nada. E foi nessa masmorra que Paulo escreveu a maior parte das epistolas dele. E ele diz em Filipenses 4: aprendamos a viver contentes. Mesmo no sofrimento, nós precisamos aprender a viver contentes. É um exercício, não é fácil, é muito difícil, mas é possível. A fé fortalece a resiliência. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, como Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Por isso que tem aquele pensamento: vê para crer, está feito Tomé. Tanto é que quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz: vem Tomé, veja aqui as marcas que ficaram da cruz que eu precisei ir, inclusive para nos redimir. Então, a fé é você ter certeza
e as coisas vão ter uma saída. Isso se chama fé, mesmo quando tudo parece improvável. A fé é quando tudo parece improvável. E um detalhe importantíssimo: nós precisamos ter cuidado, porque às vezes quando as provações vêm, na nossa carnalidade, nesse homem natural que nós somos, nós temos momentos que a gente duvida. Tem momentos que a gente diz, não, pode acontecer com todo mundo, mas comigo não. Por quê? Porque o pensamento negativo impede. Eu poderia até ousar dizer que muitas bênçãos ainda não nos alcançaram, porque nós próprios, com o nosso pensamento negativo, repelimos essas bênçãos. Fica claro isso? Os judeus, quando eles saíram do Egito, os hebreus, quando eles saíram do Egito, era para fazer uma travessia de poucos dias. Mas eles murmuraram tanto, reclamaram tanto da comida boa que tinha lá no Egito, das facilidades que tinha lá, que eles demoraram 40 anos para chegar na terra prometida, porque a murmuração deles impediu que as bênçãos do Senhor chegassem para eles. E mesmo assim, como Deus é fiel, Deus conseguiu dar condições de eles sobreviverem no deserto. E aí tinha aquela proteção durante o sol, e à noite tinha a coluna de fogo. Tinha as nuvens durante o dia, impedindo que o sol tornasse mais difícil a caminhada, e à noite uma coluna de fogo para trazer aquecimento para eles, porque Deus é fiel. Diz para a pessoa que está à tua direita e à tua esquerda: Deus é fiel. Mas com convicção, porque Ele é. A fidelidade de Deus é tão tremenda que mesmo a gente, sem merecer nada, Ele entregou o único Filho dele para que nós, seres falidos, pudéssemos ser redimidos. Porque Ele tem um propósito de nos redimir. E nós precisamos ter essa consciência. Então a fé é a convicção das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Essa é a fé. E aí eu vou trazer 3 exemplos bíblicos de resiliência e fé. Jó perdeu bens, perdeu filhos e saúde, mas permaneceu fiel a Deus. No final experimentou restauração. E a palavra diz que estava Deus lá reunido e Satanás conseguiu fazer parte dessa reunião, e Deus provocou Satanás dizendo: onde andava? Ele disse: perambulando pela terra. Aí Deus diz: observaste meu servo Jó? Aí Satanás disse: também você dá tudo para ele? É o homem mais rico, tem tudo de bom, é lógico que ele é fiel a você. Tira para você ver. Aí Deus disse: tire, só não tire a vida dele. E aí Deus deu permissão, porque tem sofrimentos que Deus permite que a gente passe. Mas Deus não é tão bondoso, não é. Mas quando a gente vai pelo amor, pela dor, quando a gente é muito resistente, Ele manda dificuldades, Ele permite que dificuldades aconteçam para nós desenvolvermos a certeza de que nós dependemos dEle. E aí Deus permitiu que Satanás tirasse a saúde de Jó. No mesmo dia, todos os filhos de Jó foram mortos. Ele perdeu tudo que ele tinha. Inclusive, tem um momento quando ele estava com a pele já toda apodrecida, sofrendo bastante, a mulher diz: abandona esse Deus e morre.
Aí ele diz, louca, você nem tem ideia do que você está dizendo. Na hora que era para a mulher estar dando força para ele, ela ainda deu um turno nele. Certamente que nessa hora ela foi voz de Satanás, não foi voz de Deus. Mas o que é que acontece? O que é que a gente aprende com a história de Jó, com a vida de Jó? A perseverança pode produzir crescimento e renovação. Leiam Jó, estudem Jó, é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Todos são lindos. Mas o livro de Jó traz muitas lições. E aí a gente vai ver a história de José. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, e anos depois tornou-se governador do Egito. E tudo o que acontecia com José era Deus preparando José para ser a segunda pessoa mais importante do Egito. Ele foi preso, ele foi escravo, ele viveu em carne com pessoas extremamente ricas. Depois ele foi para a prisão, porque ele precisava aprender para quando ele se tornasse governador do Egito, ele sabia da história do povo. Nada que acontece na nossa vida é em vão. Tudo tem um propósito. Se a gente aumenta a nossa percepção espiritual, a gente vai entender que tudo que nos acontece tem um propósito, tem uma finalidade. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria para abstrair das dificuldades do aprendizado que a gente precisa. Então, inclusive, tem na história de José tem um momento lindo, quando os irmãos reconhecem ele, e ele diz para os irmãos, não fiquem tristes, não precisam chorar, nem tenham medo. Foi Deus usando vocês para que eu estivesse aqui agora, para salvar a vida de muitas pessoas. E veja que na inocência dele, quando ele era muito jovem, que ele tinha aqueles sonhos proféticos, por imaturidade, eu acho que ele quis tirar uma casquinha, ele quis ser o maioral, e os sonhos dele eram que o pai, a mãe e os irmãos, representados pela lua, pelas estrelas, estariam fazendo reverência a ele. E isso lava, digamos assim, estimulava os irmãos a terem mais raiva, mais ódio dele, por inocência. E aí, quando os irmãos reconhecem, ele diz, não precisam ficar tristes, está tudo certo. Foi Deus que usou para que eu chegasse até aqui. Deus pode transformar injustiças em oportunidades. Gente, isso é fantástico. Isso é mais fantástico quando a gente abre a nossa mente e o nosso coração para entender isso, para compreender o agir de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, Ele tem planos para nós que são muito maiores do que a gente possa imaginar. Está lá em Jeremias quando ele diz que os planos dele para a nossa vida são muito maiores do que a gente poderia imaginar. O problema é que a gente fica vivendo só regido pela mente que mente, por essa mentalidade humana limitada. Precisamos pedir a Deus sabedoria e que a gente possa, nos momentos de sofrimento, entender por que Ele está permitindo que isso aconteça. E aí a gente vê Davi enfrentou gigantes, perseguições e muitas dificuldades, mas ele sempre buscou a Deus. Porque quando Deus diz para o profeta Samuel que encontrou um homem segundo o coração dele, não é porque Davi era bonzinho, não, porque Davi errou bastante. Mas Davi tinha uma característica que nós precisamos aprender. Assim que ele errava, ele se arrependia. Ele, tendo consciência que errou, imediatamente ele ia para os pés do Senhor e dizia, Senhor, me perdoa. Perdoa essa minha iniquidade agora, perdoa esse meu pecado.
A única questão de Davi é que ele não soube ser um bom pai. Embora fosse um pai amoroso, ele não conseguiu dar limite para os filhos, a ponto de um do filho Absalão querer matá-lo para ficar no rei, como rei. E ele precisou fugir desse filho. Me parece que 5 anos ele ficou sem falar com esse filho. E quando ele sabe da morte de Absalão, ele chora como um pai amoroso e diz: deveria ter sido eu e não meu filho. Isso é um amor. Porque ele poderia ter aproveitado para ficar feliz, sei lá o quê, mas ele chorou, sofreu bastante com a morte de Absalão. E qual é a lição que a gente aprende com Davi? A confiança em Deus é maior do que qualquer desafio. Hoje no meu devocional eu escutei o reverendo Hernandes Dias Lopes. Me ensina muito, acalanta muito minha alma e meu coração. E aí ele fala que, por incrível que pareça, Davi só teve sossego quando ele estava sendo pastor das ovelhas do pai. Sozinho, tocando lá, cantando, louvando a Deus, porque quando ele é ungido, começa a perseguição. E aí me lembra, quando eu me converti, eu imaginava que depois de convertido só era maravilhas. E aí de repente começou as coisas a ficar complicadas. Aí um dia eu disse: meu Deus, que negócio é esse? Eu imaginava que depois de convertido era só uma floresta, um caminho plano. E está difícil. E aí o Espírito Santo falou: estamos te preparando. Porque quando a gente se converte, eu não sei vocês, mas a gente quer levar todo mundo. Já aconteceu com você? Eu fui para o encontro com Deus, achei tão bom que eu passei a mandar meus clientes. Eu disse: ó, se os meus clientes vierem para o encontro com Deus, vai me dar menos trabalho e eu vou resolver logo o problema deles. E mandava. E mandava esses clientes na tentativa estreita, né, de que eles poderiam também ser ajudados e facilitaria o meu trabalho. Então, confiar em Deus é maior do que qualquer desafio e serve para todos nós. E aí a gente pergunta: e como é que desenvolve a confiança em Deus? Não é? A palavra diz, sempre que há pregações se fala sobre isso. E a gente já sabe de tudo, eu só estou hoje relembrando. Primeira coisa, orar diariamente. Vocês já imaginaram se a nossa sobrevivência física fosse igual às nossas orações? Será que a gente estava vivo? Eu estou fazendo a pergunta e vou fazer todo. A gente só come uma vez por dia? Se a gente só comesse uma vez por dia e em alguns dias não comesse nada, vocês acham que a gente sobreviveria? Sim ou não? É assim que a gente faz uma oração. De vez em quando a gente ora. A gente não cria um hábito. Diariamente nós precisamos, pela manhã ou à noite, eu costumo fazer pela manhã, porque eu já começo o meu dia na presença de Deus. Lê o trecho da palavra e lê a palavra em voz alta. Coloca um louvor, entrega teu dia a Deus, porque orar, a gente sabe que precisa, porque a oração fortalece o nosso relacionamento com Deus. Os que são casados aqui, levanta a mão, mas levanta aqui o céu quer ver. Vocês só viam a pessoa de vez em quando? Era de vez em quando? Não, gente. Tem que ter relacionamento, tem que conhecer a pessoa. E a gente quer que Deus nos abençoe, mas a gente não se relaciona com Ele. E Deus quer que nós nos relacionemos. Quando estava no Éden, toda viração do dia, Deus pessoalmente se encontrava com Adão e Eva.
Deus quer relacionamento. Então nós precisamos entender que eu vou desenvolvendo confiança em Deus quando eu, propositadamente, eu faço um pacto comigo mesmo de orar diariamente, ler e meditar na palavra. Se você não tem tempo para ler muita coisa, lê um trecho em voz alta, lê um pouco mais, tenta decorar um versículo, coloca a tua mente voltada para as coisas daqui, porque o que nós ligamos aqui na terra, nós estaremos ligando também no céu. A Bíblia renova a esperança e orienta as decisões. E já foi feito um estudo científico que as pessoas que leem a Bíblia melhoram consideravelmente as funções cerebrais. Tem até um estudo que uma universidade americana fez. Se a pessoa lê uma vez por semana, se ela lê duas, se ela lê diariamente, a evolução que vai vir e a melhoria que vai acontecendo no cérebro e na mentalidade dessa pessoa. Como desenvolver a confiança em Deus? Lembrar as bênçãos já recebidas. E aí tem a questão da gratidão. A gente só lembra de Deus quando está precisando de mais alguma coisa. É feito amigo. Amigo, gente, que a gente gosta, de vez em quando manda um oi. Eu costumo dizer para minhas amigas, né, Noélia? Manda pelo menos esse finalzinho de fumaça. Os índios, quando queriam se comunicar, mandavam esse finalzinho de fumaça. Aí eu digo, manda de vez em quando esse finalzinho de fumaça. Porque a gente precisa nutrir. E muitas vezes o oi da gente, como está, pode estar encontrando a pessoa no momento que ela estava precisando de alguma coisa. Então, a gente precisa lembrar e recordar as vitórias, porque isso vai fortalecendo a nossa confiança para enfrentar novos desafios. E por fim, caminhar em comunidade, congregar. Alguém pode dizer assim, mas eu não vou para a igreja não, eu assisto pela televisão. Gente, louvemos a Deus, que pelo menos pela televisão você está vendo. Mas é o congregar uns com os outros que a gente vai renovando as nossas forças. Que a gente vai, Provérbios 17, 27, 17, diz, como ferro afia ferro, é esse estar junto do outro, que a gente vai afiando e nos tornando pessoas mais curadas e mais saudáveis. Compartilhar a fé com outras pessoas fortalece a perseverança. E vamos ter cuidado, porque muitas vezes tem pessoas que elas são tão carregadas, tão negativas, que se a gente não estiver precavido, essas reclamações, esse mau humor dessas pessoas, se conviverem muito conosco, podem nos adoecer. Aí você pode dizer, então quer dizer que eu me afasto? Não, se aproxime, mas não demore muito tempo para não ser contagiado. E já vai em oração, Senhor, me livra das queixas dessa pessoa. Porque tem gente que só sabe se ou eu estou inventando, ou somente eu conheço pessoas assim. Parece que vocês só conhecem pessoas que louvam a Deus, não é? Mas tem pessoas que elas são tóxicas. Ficar muito perto delas nos contamina. Fica claro isso? E que não sejamos nós aquela pessoa tóxica que pode estar contaminando outras pessoas. Então, orar, ler e meditar na palavra, lembrar as bênçãos já recebidas e caminhar em comunidade, congregar. E quais seriam os benefícios de uma pessoa que tem fé e ainda é resiliente? Mais esperança diante das dificuldades, paz, mesmo em tempos de crise, coragem para recomeçar, equilíbrio emocional, capacidade de ajudar outras pessoas. Vocês sabiam que muitas vezes o nosso ministério ele está diretamente ligado com as dificuldades que a gente enfrenta e vence. Muito interessante.
Porque o nosso ministério vai ter ligação com as nossas maiores dificuldades. E quando a gente tem essa consciência, a gente vai crescendo na universidade até a gente ter autoridade para levar outras pessoas pelo aquele mesmo caminho de cura que nós vivemos. E os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Já nos diz Isaías. Não é? Então a gente precisa entender, quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. E manter essa consciência de que o sofrimento pode ser a grande oportunidade de eu me tornar uma pessoa mais maleável, de eu me tornar uma pessoa melhor, de eu me tornar uma pessoa mais próxima de Deus. Vamos ver as adversidades dessa maneira, que pode nos ajudar bastante. Porque nós precisamos aprender a depender de Deus. Muitas vezes Deus tira tudo. Até que a gente diz, mas de Deus, eu me esqueci. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Tudo é dele, gente. Eu quero comecei falando isso e estou terminando falando isso. Nada nos pertence. Tudo, absolutamente tudo é de Deus. E a gente precisa dela. A vida apresenta desafios que fogem ao nosso controle. Sim ou não? Deus nos convida a confiar nele e a perseverar. A verdadeira resiliência nasce quando entendemos que nossa força é limitada, mas o poder de Deus ele é infinito. Com a voz de profeta, olha para a pessoa que está perto de você e diz: o poder de Deus é infinito. Mas com mais fé. 1, 2, 3. Muito bem. Porque nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Mas é uma prova de fé. Vocês já passaram por situações que a mente humana dizia não vai dar, mas uma convicção do seu espírito lhe dizia vai dar. Já passaram por essa experiência? Gente, vocês estão vivos ou não estão vivos? Fala! Passaram por essa experiência? Vão estar vivos. Então, assim, o que é a convicção? Você muitas vezes lhe vem pensamentos que a mente racional duvida. Mas aí você faz e dá certo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, muitas vezes, testifica em nós, espírito, na nossa parte espiritual. E aí a gente toma a decisão, embora todo mundo ao nosso redor é louco, não devia fazer isso, vai dar errado. E você faz porque essa convicção vem do Espírito e você consegue ser vencedor. E aí a gente vai fazer uma dinâmica agora. Tá? A dinâmica é a seguinte: cada um vai fechar os olhos. Você vai fechar seus olhos e você vai se lembrar de um desafio que você está enfrentando hoje. Seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade de relacionamento, seja aceitar que alguém te feriu. Nesse exato momento, coloca diante de você mesmo o desafio, a dificuldade que você e Deus sabem que você está passando nesse momento. E aí nós vamos ler juntos. Aliás, vocês continuam de olho fechado. Eu vou abrir aqui Provérbios 5, versículos 5 e 6.
Continue de olho fechado. Coloca diante de você esse desafio que você está passando nesse momento. Eu vou ler o provérbio, vocês continuam de olho fechado. Traz bem para sua frente essa dificuldade que você e Deus sabem que vocês estão passando nesse momento. Provérbios 5 diz: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. O versículo 6 diz: em todos os teus caminhos reconhece Deus e Ele vai dar a direção, vai te mostrar qual caminho que você deve seguir. E ainda de olhos fechados, vocês vão fazer uma oração. Vocês vão dizer: Senhor, você sabe dessa minha dificuldade em profundidade. E aí é uma questão só, você e Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro, Senhor, intercedendo pelos meus irmãos que estão reunidos hoje, nessa noite, nessa igreja. Eu acredito, Senhor, que cada um deles apresentou em pensamento o desafio, a dificuldade que ele está passando nesse dia, nesse momento. E como a tua palavra diz, Senhor, eu te peço que o teu Santo Espírito possa trazer à mente e o coração de cada um deles a esperança renovada, Senhor, a confiança no teu poder, a confiança na tua misericórdia, Senhor, a confiança na tua fidelidade. E nessa intercessão pelos meus irmãos que estão reunidos nessa igreja, nessa noite, toca, Senhor, a mente e o coração deles. Dai, Espírito Santo de Deus, dai uma ideia, lembra alguma coisa que possa ajudá-los a resolver ou a aceitar a dificuldade, Senhor, que eles apresentaram para Ti. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Deus, Senhor, que nos criou, que para a Tua honra e para a Tua glória, que nós sejamos exemplos vivos, Senhor, daqueles que creem em Ti, daqueles que creem na Tua palavra, Senhor. E nesse momento de intercessão, eu continuo te pedindo, Espírito Santo de Deus, nessa brecha que a mente e o coração dos meus irmãos estão abrindo nessa noite, coloca a luz do entendimento, coloca a tua palavra de misericórdia, Pai. Ajuda as pessoas a se levantarem, Senhor. Ajuda as pessoas, acreditando e confiando em Ti, buscarem as soluções para os problemas. Porque nós sabemos, Senhor, que se o Teu Santo Espírito determinar, as portas vão se abrir, a cura vai chegar, as situações difíceis vão ser resolvidas, Senhor. Porque nós acreditamos no Deus dos milagres, Senhor. Nós acreditamos na Tua bondade, nós acreditamos na Tua fidelidade, Senhor. Eu te peço mais uma vez, tem misericórdia de todas as situações que os teus irmãos te apresentaram nessa noite. Que o teu Santo Espírito traga o bálsamo, traga a solução, traga o contato, a pessoa, o médico, quem puder, Senhor, resolver essas causas. Elas todas estão diante de Ti. Recebe, Senhor, esse apelo, esse pedido dos meus irmãos. E nós oramos, Senhor, para que nós continuemos firmes,
e que a Tua palavra, Senhor, ressoe na nossa mente e no nosso coração. Que nós aprendamos, Senhor, a orar um pelos outros e que nós não esqueçamos jamais do Teu amor e da Tua fidelidade que se renova a cada dia, Senhor. A cada manhã as Tuas misericórdias se renovam. Traz fé cada vez mais e entendimento na nossa mente e no nosso coração. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E que para finalizar, uma gota, Senhor, uma gota do sangue de Jesus nessa situação, e Tu vai resolver como te apraz. Mas nós estamos humildes e sinceramente colocando diante de Ti. Que a Tua misericórdia continue nos abençoando, Senhor, hoje e sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que tudo de bem que acontecer, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé essa noite. Gostaria que você, nesse momento, momento de agradecer a Deus por Ele falar com a gente todos os dias. Ele tem feito isso constantemente, e a nossa alegria é saber que Ele está nos moldando todos os dias para viver uma vida cristã na presença de Deus. Gostaria que você estendesse a luz para cá. Vamos orar pela Fátima. Deus e Pai, nós te agradecemos aqui da Tua serva, Senhor. Nós te pedimos por Tua misericórdia que o Senhor continue usando de maneira poderosa para que ela possa levar a Tua palavra, a palavra de fé aos corações. Quantas pessoas nessa cidade hoje, nesse momento, elas estão desanimadas, sem força, sem coragem. Mas nós te agradecemos porque nós somos encorajados todos os dias. E hoje, mais uma vez, obrigado, Senhor. Hoje a gente pôde ver nessa noite que é possível a gente vencer e estar alegre em meio a tantas dificuldades. Mas o Senhor tem nos fortalecido todos os dias. Está aqui Tua serva que trouxe essa mensagem hoje. Continua usando, Senhor. Fortalece ela todos os dias. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Maria do Carmo aqui hoje, Deus continua te abençoando. Uma alegria estar aqui. A mãe de Jaque, aqui sua família. A turma aqui já é de casa, a nossa irmã já está vindo aqui algumas vezes. Deus continua te abençoando. Lourdes, né? Lourdes, Deus continua te abençoando, minha querida. E Deus continua abençoando tua casa, tua família de maneira poderosa. Quem é que a nossa irmã que está aqui sempre com a gente? Amém? Eu estava falando que ela era uma mais pela fase do que a gente, que ela não acreditou nisso. Mas é bom. Quem está feliz aí? Quem vai sair daqui melhor? Tem aqui, ó, Vanda, sua Denise, que está aqui também. Deus continua abençoando vocês de maneira poderosa. Os mais lição de casa, né? Tem aqui a Agninho, sua esposa, que Deus continua abençoando vocês de maneira poderosa. Vocês possam levar daqui mais do que imaginam buscar. A Soli, Deus continua abençoando de maneira poderosa também. E que Deus possa nos dar graça e o favor dele possa estar constante em nossas vidas. Esse é o objetivo da gente estar aqui. A gente está aqui não é porque a gente é melhor do que ninguém, não, é porque nós, como a doutora Fátima falou, é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém? É por isso que a gente está aqui. Quem vai sair daqui melhor? Amém? Deus e Pai, te agradecemos nessa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Hoje é o primeiro dia da semana e nós escolhemos estar aqui na Tua presença. Nós iremos enfrentar uma semana, eu não sei quais demandas aqui de muitos,
Mas nós te pedimos uma coisa, Senhor. Esteja com a gente em todos os momentos. Aí nós seremos mais do que vencedores. Não há barreira que a gente não possa ultrapassar. Não há dificuldade que a gente não possa vencer. O Senhor estando com a gente. E nós te pedimos, Senhor. É promessa do Senhor que estaria com a gente todos os dias. E a gente tem firmado nessa promessa. Essa é a nossa esperança. Nós venceremos essa semana em nome de Jesus. Obrigado. Eu não sei, Senhor, o que essa pessoa irá enfrentar, mas eu tenho certeza de uma coisa: nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Abençoa a casa, a família, os negócios dessa pessoa, aqueles que têm seus empreendimentos, que venham a ter lucro, não venham a ter prejuízo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos dá força, nos dá saúde, nos dá sabedoria no que a gente vai fazer, no que a gente vai falar essa semana. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Fala para seu irmão que foi muito bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus.